Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de línguas de fogo que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Achavam-se ali então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhavam-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como que então nós todos ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses, árabes, ouvimos publicamente em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhes diz: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vos pensais, visto que ainda não é não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, e é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visão, os vossos anciãos sonharão, e sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei naqueles dias o meu espírito, e profetizarão, e farei aparecer prodígio em cima do céu, praga embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. A palavra de Deus fala para nós nesse dia de Pentecostes. O que Deus fala para... O que aconteceu nesse evento de Pentecostes? Eles estavam todos reunidos numa casa, e a casa era um cenáculo. Por que é um cenáculo? Porque estava numa sala de cima, e a sala de cima se chama cenáculo. Eles estavam reunidos lá, eles estavam com medo, eles estavam todos reunidos lá e estavam apavorados. Portanto, preste atenção, estavam de jeito? Estavam com as portas e janelas trancadas. Como que a gente sabe disso? A palavra acabou de dizer. O que a palavra acabou de dizer? Olha lá. Chegando o dia de Pentecostes, versículo 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu então uma espécie de linha de fogo e repartiu e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os conhecia que falassem. E achavam em Jerusalém um monte de gente, judeus, piedosos, tantas outras que já fomos falando das nações deles. E estavam trancados porque eles estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Porque eles eram do grupo de Jesus. Eles eram os apóstolos de Jesus. Jesus foi morto na cruz. Então aí eles foram e ficaram juntos no lugar
Então eles estavam ali, trancados, se escondendo de quem? Daqueles que mataram Jesus, daqueles que pegaram, porque eles poderiam ser pegos e falar: esse aqui também é do grupo de Jesus, não acabou essa raça. Eles queriam acabar com aquela raça, desse povo que acompanhava Jesus. E eles estavam lá, reunidos. Estavam lá junto com Maria, mais algumas mulheres que estavam lá também. Junto com Maria, algumas mulheres. E lá eles todos os dias rezavam, partiam o pão e faziam as suas orações. Mas eles eram seres humanos, como nós somos. Sim ou não? Não era fantasma, não era assombração, Eles eram seres humanos, então eles tinham fome, sede, tudo que nós temos. E o que aconteceu com eles? Passou quantos dias? Quanto tempo passou para vir o Espírito Santo? Depois da Páscoa, depois que Jesus entrou lá, depois que Jesus andou com eles, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus entrou lá naquela casa, mostrou para eles as chagas dele. Depois Tomé mostrou para ele no outro dia, e Jesus andou com eles, fez aquele peixe e a multiplicação dos pães lá na beira, no caminho de Emaús. Depois de todos esses dias, e a nossa igreja diz que 50 dias, depois de 50 dias veio. Agora pensa bem, uma pessoa que está lá rezando, está lá esperando, passa um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a pessoa está rezando e nada acontece. Qual é a tendência da pessoa? A tendência é da pessoa desanimar. Mas tinha uma coisa muito boa que existia com eles. Maria, mãe de Jesus. Se não fosse ela, se não fosse ela, ele já tinha desistido, tinha desanimado, tinha fugido, tinha dispersado. Mas ela, todas as vezes que eles estavam desanimados, eu tenho certeza, ela falava: lembra o que ele fez? Olha a pesca milagrosa. Ela ia falando da palavra de Deus para ele, e ia lembrando: olha o que ele fez com aquela mulher, olha que vocês presenciaram a cura, olha quanto tempo, tudo que ele prometeu para vocês, ele cumpriu. Então Maria falava para eles assim, para eles se animar. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam de jeito. Olha aí a sua palavra, se você está com ela. Se você não tiver, escuta, olha aqui. Chegando o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Onde estavam sentados. Então, se eles estavam sentados, é porque eles não estavam de pé. E quando uma pessoa senta, é porque ela está cansada. Ninguém senta se não está cansado, Se a pessoa sentou, é porque ela está cansada, geralmente desanimada. Então eles estavam sentados. Se eles estavam sentados, eles não estavam esperando. A hora que eles menos esperou, o Espírito Santo veio. Eles estavam sentados, desanimados. A palavra de Deus fala sentado, mas eu acredito que alguns lá podiam estar até deitados no chão, desanimado. Sabe aquele dia que você está desanimado? Então estava daquele jeito. E de repente vem esse vento impetuoso, essa língua de fogo que paira sobre eles, e eles ficam o quê? A palavra diz: cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, e começam a falar uma língua que eles nunca falaram na vida deles. O Espírito Santo encheu eles de tal forma que eles começaram a falar em línguas. E eles estavam falando em línguas, e eles nem sabiam o que eles estavam falando. Por quê? Porque é a linguagem do Espírito Santo, e eles não entendiam. E aquele estrondo, aquele ruído, foi algo estrondoso. Por quê? Porque estava acontecendo em Jerusalém a festa da
colheita. A festa de Pentecostes, a festa da colheita, a festa das nações. Por quê? A palavra diz aí. Não tinha gente de tudo quanto é lugar? Medos, elamitas, gente de tudo, Capadócia, gente de tudo quanto é parte do mundo estavam reunidos, porque eles estavam celebrando a festa da colheita. E lá, naquela casa, de repente, as portas começaram a se bater. Um vento impetuoso entrou, raios, fogos da vareta lá, e em volta deles não estava acontecendo nada, era só uma garganta. Já pensou você ver essa cena? Já pensou você estar vendo uma casa e só naquela casa venta, bate porta, abre porta, fogo, você vê uma vareta de fogo lá, mas fogo que não consome, né? É um fogo à luz que não consome, que não queima ninguém. E se lá você vê aquele som saindo, pessoas falando na linguagem que eles nem sabiam que estavam falando, e eu que sou, vamos supor, eu sou japonês, estou estudando, o outro é chinês, o outro é português, o outro é espanhol, o outro e eu estou escutando eles falar que Deus é maravilhoso, que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus quer transformar a sua vida, que você também seja cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus não diz o que eles estavam falando, mas eles ouviram e depois testemunharam aqui. Olha, nós podemos pegar para confirmar. Olha o que eles falaram lá. Olha lá. Então estavam lá, todos lá, ouvimos falar. Cada um, no versículo 8, cada um ouvimos falar na nossa própria língua. Todos nós ouvimos falar na nossa própria língua. E o que eles estavam ouvindo falar na própria língua? Eles estavam ouvindo falar as maravilhas de Deus, né? Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos, todas as nações. Versículo 5: ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, maravilhada, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestaram sua admiração, porque eles falavam: esse povo que está falando é só que é galileu, eles não são de outra língua. E cada um, todos nós ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna, todos aqui, de todos os lugares, todos estavam atônitos, sem saber o que pensar, e todos estavam ouvindo a falar do que? Das maravilhas de Deus. Então eles estavam sendo evangelizados, ouvindo falar das maravilhas de Deus. E eles, todas aquelas pessoas estavam atônitas, porque eles viram que eram galileus, pessoas que falavam uma língua só, e eles estavam escutando falar na língua dele a mensagem de Deus. E lá não estava Pedro, sim ou não? E Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes, sim ou não? Sim. E Pedro é aquele que era um homem medroso, que saiu correndo, que falou: não, você é Senhor, não sou, negou uma vez, você também é, não sou, olha, eu já vi com ele, não, que negou 3 vezes, o cara contou, o Pedro medroso, alguns homens medrosos estavam lá dentro, e o medo. O que aconteceu depois que veio o Espírito Santo? Depois que aconteceu o Pentecostes, o que aconteceu? O medo foi aonde? Foi embora. Olha lá a confirmação disso, versículo 14, olha aí o discurso de Pedro. Aí prova que eles estavam sentados, aí mostra que eles estavam sentados de novo. Pedro, se ele estava sentado, ele não tem que, depois dessa, levantar. Então lá, Pedro, então, pondo-se de pé. Então Pedro estava sentado também. Pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte disse: homens das Judeias, vós todos capitais em Jerusalém, seja conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, não, porque não é nem a 3ª hora do dia, mas cumpra-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, Deus que fala, que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, profetizarão vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens terão visão, os anciãos sonharão, e sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei naqueles dias o
Vamos no versículo lá, vira a página aí, talvez você vai precisar virar mesmo, né? Aí depois que eles escutaram, lá no versículo 38, Pedro respondeu a eles, perguntaram, lá vamos no versículo 37 antes, ao ouvirem essas coisas, versículo 37, ficaram compungidos no íntimo do coração, e aí indagaram a Pedro e aos demais apóstolos. Eles perguntaram, o que nós devemos fazer, irmãos? Pedro lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. E aí ele diz lá, pois a promessa é para vós, é para os vossos filhos, é para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então a promessa não era só para eles, olha lá, ele disse lá para eles, a promessa é para vós, mas também para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Assim, ainda com muitas outras palavras, eu estava dizendo, salvai-vos do meio dessa geração perversa. Pediu para eles saírem das pessoas do mundo, das pessoas que não eram de Deus naquele momento. Eles estavam conhecendo Jesus, eles estavam recebendo o Espírito Santo, então que eles se afastassem das pessoas perversas, da geração perversa. E os que receberam a sua palavra foram batizados. E quantas pessoas foram? Naquele dia levou-se mais ou menos 3.000 números a terra. E aqui a palavra de Deus conta somente homens, sem contar mulheres e crianças. Mais de 3.000 pessoas foram convertidas através da pregação, da primeira pregação de Pedro, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Não era mais aquele homem medroso, não era mais aquela pessoa que negou Jesus, não era a partir daquele momento, Pedro se tornou uma nova criatura. Todos os apóstolos se tornaram uma nova criatura. Todas essas 3.000 pessoas que depois receberam o batismo também se tornaram uma nova criatura. A partir do momento que o Espírito Santo vem e entra dentro de nós não somos mais aquela pessoa velha, nós somos uma nova criatura. E aí tem um ponto para diferenciar. Até o Pentecostes, todas as pessoas que eram do Pentecostes para trás, elas não tiveram o privilégio de ter o Espírito Santo morando dentro delas. Profeta Isaías, profeta Ezequiel, tem tantas pessoas, né, Moisés, Abraão, tantas pessoas que passaram pela Bíblia, fizeram tantas coisas, né? Só que o Espírito Santo não morava nelas. Você entendeu? O Espírito Santo vinha, tomava conta delas, elas profetizavam, elas ensinavam, mas o Espírito Santo depois era retirado. Você entendeu? Só o Espírito Santo só veio morar em nós e ficar conosco a partir de Pentecostes. Lembra que Jesus falou? Eu vou para o Pai e lá eu vou preparar-vos a morada. Vocês não ficarão órfãos, porque eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Vai ser para vocês o Consolador, o advogado, e esse Espírito Santo vai estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, olha, presta atenção. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Então, se a gente for ver, a gente mais privilegiado do que aquele povo que passou, Moisés, Abraão, aquele povo, os profetas que passou, Ezequiel, lembra de Ezequiel 37? Ezequiel profetizou sobre um monte de ossada e eles voltaram a ter vida, voltaram a ter carne. Só que o Espírito Santo veio, Ezequiel, ele fez a profecia dele, só que era retirado de volta. Nós temos o privilégio de, quando fomos batizados, sacramentalmente, quando nós fomos batizados, seja criança, seja adulto, quando o Padre ungiu por nós com óleo, nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito
credo, na confirmação do credo, e todas as vezes que nós invocamos o Espírito Santo, nós somos de novo batizados, nós somos, a efusão do Espírito Santo acontece, nós ficamos cheios do Espírito Santo, e nós temos um Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que mora dentro de nós, independente, olha o que eu vou falar, do que eu faço. Se eu faço certo ou se eu faço errado, o Espírito Santo não vai embora. A hora que eu faço o pecado, que eu erro, você entendeu? Que eu estou ali fazendo o pecado, o Espírito Santo não fala tchau, estou indo embora. Não, ele está ali assistindo tudo isso. Isso que é pior, né? Ele está ali assistindo tudo isso. Mas ele é um Deus que mora dentro de nós. Independente se eu sou bom ou se eu ruim. Marquinhos, mas então eu vou ser salvo para ajudar. Salvação é outra coisa. Jesus morreu na cruz por todos nós para nos salvar dos nossos pecados. Mas eu preciso, como disse aqui, se arrepender dos meus pecados. Eu preciso renunciar. Eu não vou, afasta dessa geração perversa. Eu preciso renunciar ao mal, se afastar do mal e buscar Jesus. Pecador nós somos, nós erramos, nós caímos, nós falhamos, mas nós precisamos fazer todos os dias, viver o PHM. Por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou fazer isso, e todos os dias clamar, todos os dias pedir: vem Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E nós vamos fazer um junto hoje. Bom dia, Espírito Santo. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Eu preguei isso na outra vez na minha pregação. Alegremos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e eterno é a sua misericórdia. Bom dia, Espírito Santo. Vamos fazer junto hoje, pedir que o Espírito Santo conduzir naquele dia. Se o Espírito Santo estiver com a gente 24 horas, a gente pode pecar, pode, mas a gente vai pecar bem menos, a gente vai errar bem menos, porque eu estou chamando a presença de Deus para estar comigo em todos os momentos da minha vida. E viver o Pentecostes é isso. Não é só no grupo de oração que eu preciso clamar o Espírito Santo e orar em línguas. Não, é lá na minha casa, nas minhas orações, onde eu faço o terço, o Santo Terço, o Santo Rosário, onde eu estou fazendo as minhas orações, onde eu estou lendo a Bíblia. A partir que eu acabei de ler um versículo da Bíblia, vem o Espírito Santo sobre mim. Ou antes de ler a Bíblia, vem o Espírito Santo sobre mim. Batiza-me, Senhor. Enche-me com a pode pôr a mão na sua cabeça, você enche-me, Espírito Santo. Batiza-me, Senhor. Dá-me sabedoria, discernimento. Enche-me com o teu Espírito Santo. E ore em línguas, ora, e o Espírito Santo vai revelar para você o que você precisa fazer. Vai curar o coração, vai encher você de esperança, de vontade, de ânimo, vai tirar o desânimo, vai tirar o cansaço, vai tirar até a sua dor, a sua enfermidade. Naquele momento que você está rezando, você tem a dor, você tem até a causa, você tem o problema, você tem a enfermidade, mas naquele momento, até a sua dor, até a sua enfermidade é retirada por Deus. Ele tira naquele momento, você rezar, você conseguir se encher da graça de Deus, pode ser para de rezar, pode ser que até volta a sua dor. Porque talvez essa dor, essa enfermidade, ela está sendo para nós um caminho do céu. Talvez se não tivesse dor, tivesse enfermidade, a gente está muito mais longe de Deus ainda. Então a gente tem que fazer de tudo que está à nossa volta, mesmo na tempestade, mesmo que seja de mar, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. Nós temos que fazer da dor e do sofrimento uma escada para o céu, um caminho para o céu. Amém? E é isso que Deus quer fazer para nós a partir de hoje. Somos poucos, somos, mas não importa a quantidade. Talvez esse salão estivesse cheio aqui, talvez esse salão tivesse 100 pessoas. Ai, que maravilha, né? Todo mundo cantando, né? Só que dessas 100 pessoas, talvez nós que estamos aqui, 9, no mínimo 10, eram 10 pessoas que estavam realmente com o coração aberto, com o coração entregue e com o coração voltado para Deus. E para Deus o que importava? As 90 aqui fazendo número, batendo palma, louvando, cantando, dançando e fazendo número, ou as 10 pessoas que realmente estavam com o coração voltado para Ele, para adorar, para sentir a Sua presença, para buscar o Senhor. Para Ele fazer a diferença, eram essas pessoas. Porque Deus quer o quê? Um coração aberto, um coração contrito, um coração que realmente ama Ele. Não quer, Deus não está preocupado com números. Deus está preocupado com uma alma que realmente abre o coração e deixa
Deus entrar na vida dela, e Ele quer levar essa alma para o céu. Ele quer levar todas as almas, mas só aquela que abre o coração e fala: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. A partir de hoje, Senhor, o Senhor é que manda na minha vida, o Senhor que me conduz. Essa vida já está na graça de Deus e com certeza a caminho do céu, e com certeza terá a salvação. Mas muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não porque Deus faz acepção de pessoa, não porque Deus escolhe o ruim, não, porque as pessoas podem escolher. Deus deu o livre-arbítrio, Deus escolheu o bem ou o mal, Deus escolheu o caminho A ou o caminho B. Deus deu o livre-arbítrio, Deus deu a liberdade. É eu que faço as minhas escolhas. Amém? Eu faço, eu escolho Deus. Agora, se eu não quiser escolher Deus, eu posso fazer, eu tenho liberdade. E quantas pessoas não estão escolhendo mais Deus? Mas aí o problema é delas, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, evangelizar, ser portador de Pentecostes. Lembra que a Sônia pregou semana passada? Nós temos que levar o nosso nome, grupo de oração Nosso Senhor de Pentecostes, levar o Pentecostes para as pessoas. Agora, depende delas, aceitar ou não. O que você faz é a sua parte, o que nós fazemos é a nossa parte: convidar, chamar, rezar por elas, oferecer a graça. Agora, se elas aceitar ou não, aí já não compete a nós, porque elas têm a liberdade. Mas nós precisamos anunciar, nós precisamos falar, nós precisamos, aonde quer que seja, oportuna e inoportunamente. Quer dizer, quando temos espaço e quando não temos espaço, precisamos anunciar o Pentecostes, anunciar a graça de Deus, anunciar a salvação de Deus para todas as pessoas. Aí nós fizemos a nossa missão. Aí nós podemos chegar lá diante de Deus, as mãos abertas e mostrar: olha quantas pessoas eu chamei, quantas eu convidei, quantas eu rezei. Está aqui, Senhor, eu fiz. Eu não enterrei lá o meu dinheirinho e tampei no buraco, e depois, passado o tempo, fui lá pegar o mesmo dinheirinho para apresentar para Deus. Lembra dessa passagem do talento? Não, eu peguei o talento que Deus me deu, eu multipliquei e para te apresentar para Ele a mão cheia, né? Mas não escondi o meu talento. É isso que Deus quer, que nós anunciamos, que nós falamos, que nós convidamos, nós rezamos. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, vai vir ou não, aí já não é mais problema nosso, que nós fizemos a nossa missão. Aí o nosso nome já está escrito no livro da vida, e isso é que interessa. A salvação nossa está garantida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para terminarmos. Vamos levantar o nosso braço e louvar a Deus. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Nós te louvamos pela pregação da palavra. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor realizou, pelo batismo do Espírito Santo, pelo novo Pentecostes que o Senhor realizou na nossa vida nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos porque tu és o nosso Deus, maravilhoso Deus, santo é o teu nome, digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Bendito seja o teu santo nome. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Bendito seja o teu santo nome. Nós te exaltamos. Obrigado, Jesus, por esse grupo de oração, por mais este grupo de oração, Nossa Senhora do Pentecostes, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua presença. E a tua palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, estou no meio de vós. E nós sentimos a tua presença. E nós temos a certeza que o Senhor está no meio de nós. E por isso nós vamos aplaudir o Senhor
nós entregamos e pedimos em nome de Jesus pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Nossa Senhora que você leva, essa aqui, ó, pequenininha, tá? Você passou para a Santinha, você leva, tá bom? Dá um abraço. Você falou que se a gente não falar, a gente está na vida que as pedras falam. Isso.